Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje é quinta-feira, mas não é uma quinta-feira qualquer, é a Quinta-feira Santa. Estamos na semana da Páscoa. E o texto de hoje, o texto de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26, coloca-nos precisamente naquela que é a essência desta Quinta-feira Santa, a última ceia do Senhor. E para falarmos um pouco sobre isso, temos connosco, uma vez mais, a pastora Miriam Lopes. Pastora Miriam Lopes, obrigado pela sua presença, uma vez mais. Que simbologia tem este momento final da última ceia? Até porque é interessante ser a última, porque ela é de facto a última de muitas ceias que Jesus realizou. Que simbologia tem para nós neste tempo da Quaresma e que outras simbologias nos faz trazer à memória? Por aquilo que nos é descrito, eles estavam a celebrar a Páscoa. E o texto que também vem para esta Quinta-feira Santa do Êxodo é as indicações que Deus dá para a celebração da última ceia do povo de Israel, preparando-se para a saída para a liberdade, ou seja, para o caminho para a sua própria terra. E aquilo que Jesus celebra, como todos os membros da sua fé judaica, é não apenas um memorial, mas um reviver essa libertação e esse Deus Todo-Poderoso que manifesta o seu grande poder. E é nessa perspectiva que eles, depois dessa ceia, Jesus celebra como a bênção do pão, a bênção do vinho, a ação de graças, pela poderosa libertação que Deus proporcionou ao seu povo e que está a proporcionar a eles naquela altura. E Jesus vive isso como sendo Ele próprio, de alguma forma, o Cordeiro Pascal. Aquele que, pelo seu sangue, porque a palavra Páscoa significa passar adiante. Passar adiante é aquela ideia de que Deus, no texto do Êxodo, que vem para esta quinta-feira, diz que todos aqueles que pintarem os seus lintejos, as suas portas com o sangue do Cordeiro, o anjo destruidor passará adiante. E aquilo que Jesus simboliza ao mesmo tempo é que ele, ao evocar a taça do vinho de bênção, ele evoca o seu sangue, e o sangue que é para todos aqueles que nele creem, ou seja, que usam do mesmo gesto como na Páscoa do Egito, que são preservados do anjo destruidor. É aquilo que nós podemos dizer que ele nos resgata dos nossos pecados perante Deus. Ou seja, cada um de nós que partilha do seu cálice, partilha da sua missão redentora, cada um de nós também faz parte da sua missão redentora ao se inscrever, ao receber dele, ao partilhar com ele do seu destino, não um destino fatalista, mas um destino que é por vontade de ser um bem para a libertação da nossa própria alma, da nossa própria morte, da alma do povo, da morte do povo, do fatalismo, da escravidão, de tudo aquilo que nos oprime. É um Deus libertador que se inscreve nessa noite em que Jesus reparte da sua vida, reparte do seu corpo, reparte conosco, e ao mesmo tempo, ao disseminar conosco do seu sangue e do pão, Jesus faz de nós um ou uma que também repetirá esse gesto libertador perante o mundo que nos cerca. É a partir desse entendimento que nos está a propor que nós entendemos as palavras, por exemplo, de Paulo, que é alguém depois transformado pelo sangue do Cordeiro, quando diz na carta aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Com certeza, porque simbolicamente em relação à libertação do Egito, não é? Jesus, que na transfiguração, se nós lembrarmos, aparece junto com Moisés e Elias. Ele é o novo Moisés, é aquele que nos granjeia a entrada, não é, no reino de Deus. E o reino de Deus como um reino futuro, mas como um reino que nós vivemos já dentro da nossa própria perspectiva de vida, do nosso procedimento, da nossa prática, essa liberdade que nós assumimos, que Deus nos dá perante tudo aquilo que oprime o ser humano.
O texto fala-nos que também neste momento da celebração da última ceia do Senhor, alguém vai trair. A traição vai estar sempre presente. A traição vai estar sempre presente e é terrível nós imaginarmos aquilo que nos descreve Marcos, de Jesus que dá a indicação de que alguém o vai trair e depois que diz, por fim, quem vai fazer o que vai fazer, havia de preferir não ter nascido. Portanto, dá uma última hipótese de alguém que o vai fazer pensar duas vezes se é isso mesmo que quer. E por fim diz, então já que vais fazer, faz depressa o que tens a fazer. E todos os outros não se estão a dar conta do que está a acontecer. Se tivessem dado conta, provavelmente Judas não sairia vivo dali. Mas Jesus deixa que as coisas aconteçam porque Deus nunca nos impede. Deus dá-nos sempre a possibilidade de nós escolhermos, ouvirmos a nossa voz ou a voz de Deus. E, no fundo, é o tema que temos todo este tempo de Quaresma e até este dia, é sabermos qual é a voz que nós ouvimos, se é a nossa própria voz, se é a nossa própria vontade, são as nossas próprias ideias, as nossas ideologias. É isso que nós transformamos nos nossos ídolos ou nós próprios? Podemos transformar-nos nos nossos ídolos ou é aquilo que Deus realiza e no qual nós nos inscrevemos como um bem maior? É essa a grande questão que Jesus nos coloca, porque Ele mostrou-nos alguém que se entrega totalmente, incondicionalmente ao bem maior, que somos todos nós. Pastora Miriam, obrigado pelas suas palavras. O nosso programa chega ao fim. Obviamente, aquilo que nós desejamos é que tenham uma Sexta-feira Santa e um domingo de Páscoa ricamente abençoado. Para todos, o nosso desejo, fiquem bem, fiquem com Deus.